Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje trazendo um tema quente que está repercutindo no país todo, na imprensa. Claro que no cenário logístico isso não é diferente, esse tipo de assunto, que seria então o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E é claro que a gente vai falar com mais detalhes para vocês o que isso pode impactar diretamente na nossa cadeia logística e principalmente aí quem trabalha com comércio exterior, com exportação, o que isso vai acabar afetando negativamente. Então, é um tema quente, eu convido você a ficar comigo neste vídeo até o final para que você possa estar por dentro desse assunto aí que está gerando repercussão nacional e inclusive também para nós logísticos. Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e ao longo aí desses 2 anos a gente vem cada vez mais trazendo conteúdo, trazendo cases, trazendo várias novidades para vocês e, é claro, com o intuito básico de elevar o patamar da logística através da educação, através deste conteúdo, beleza? Bora para o que interessa. Galera, algumas pessoas acham que a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros pode ter sido motivada por questões políticas ou até mesmo por questões pessoais com a China, pelo seu crescimento econômico, enfim. Mas na realidade, as questões políticas podem sim, por partes, também ter um motivo especial para que então o governo dos Estados Unidos pudesse impor esse tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. Mas é claro que, de acordo com algumas especulações, então tudo isso, pessoal, começou lá em 2024, né? Quando os Estados Unidos eles anunciaram as tarifas de até 100% sobre os veículos elétricos da China e de 50% dos produtos como aço, baterias, lítio, grafite, vindos de e outros minérios vindos de países como o Brasil. É claro que essa medida é parte de uma estratégia da produção e da indústria americana de combate à concorrência desleal chinesa. Porque o que acontece? Os Estados Unidos viu que eles somente tiveram um crescimento econômico por conta do volume de produção em massa chinesa, né, de diversos outros componentes, inclusive os veículos elétricos. A China também ela está abrindo o seu mercado automobilístico elétrico aqui no Brasil. Um dos exemplos que a gente pode ver aí seria então a BYD, que também tem expandido seus negócios daqui no Brasil. E é claro que na produção desses veículos elétricos, por exemplo, o Brasil ele utiliza aí o lítio e outros componentes para essas baterias desses veículos elétricos que vêm da China. Então isso também seria um dos motivos para que então o governo dos Estados Unidos pudesse então realizar esse imposto dessa tarifa de 50% aos produtos brasileiros. Os produtos brasileiros, mesmo aí não sendo chineses, aí eles entraram nessa mira porque exatamente conterem esses insumos e esses componentes asiáticos aí que realizam tudo isso. Mas para que a gente possa estar entendendo o que motivou exatamente os Estados Unidos a tomar uma iniciativa como essa, seria exatamente a proteção da indústria contra a concorrência desleal chinesa. Acredita-se que por conta disso, né, não somente o Brasil, mas outros países, né, que fazem parte do BRICS, né, que no caso seria composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros países também que estão englobados ao BRICS, por estarem realizando estratégias, né, para poder então realizar um novo tipo de comércio, realizar um outro tipo de moeda na economia que pudesse então ter o dólar. Então nesse caso aí, com essa participação dos BRICS aí, então eles estão realizando tudo isso para poder então ir contra, no caso, a economia americana. Então, isso daí já estava acontecendo já há muito tempo.
diversas reuniões do BRICS estavam sendo realizadas justamente para poder então realizar então uma nova continuidade de todos os projetos econômicos para poder então combater o dólar americano. E é claro, causar então uma instabilidade financeira nos Estados Unidos, inclusive no caso do mercado econômico. Então, a gente vê que a indústria chinesa ela está crescendo economicamente, claro que de forma desleal, com jornadas de trabalho intensas dos trabalhadores, sem direitos, sem absolutamente nada, e acaba então impactando nesse crescimento econômico. Mas isso para os Estados Unidos é ruim, porque isso daí, no caso, vai então desestabilizar a economia americana, e é claro que com isso, não só a China, mas os outros países, até inclusive o Brasil, foram então pegos de surpresa com esse tarifaço aí do presidente Donald Trump. Que esse intuito dessa proteção da indústria americana vem aí de acordo para poder então forçar as empresas a produzir dentro dos Estados Unidos e, é claro, e até mesmo em outros países aliados, através de um reshoring ou através de um friendshoring, que é o que a gente vai estar colocando esse termo aqui no vídeo para que você possa estar entendendo exatamente com mais detalhes como é que funciona tudo isso, né? Tudo isso, para essa proteção, né, da indústria americana, por exemplo, vai de acordo com uma política dos Estados Unidos, que no caso a gente chama de Inflation Reduction Act, que no caso para poder então conter a inflação e causar a alta da economia americana e também da estabilidade do dólar. Mas para nós, o que isso pode nos afetar diretamente? Né? Algumas pessoas aqui acham que vai aumentar o preço dos produtos aqui no Brasil, o dólar vai aumentar, e biriri barará. Só que na realidade, para nós na logística, isso vai ter um impacto completamente diferente. Vai ter um impacto completamente ameaçador, inclusive ameaçando também os empregos, principalmente na área portuária, por exemplo. A gente pode também ter uma queda nas exportações, porque se a gente não exportar para os Estados Unidos, a gente então vai ter que procurar uma outra alternativa para poder então fazer com que a gente possa exportar os nossos produtos para outros países, porque senão a gente pode ter um impacto diferente na queda dos volumes. E é claro que se a gente não tiver um volume exportado, se a gente não tiver uma movimentação de contêineres nos portos, se a gente não tiver aí movimentação de carga nos nossos modais de transporte, isso daí então pode impactar diretamente no frete, né? Inclusive, aí isso pode ser prejudicial para as nossas operações logísticas, porque isso, é claro, que isso pode impactar diretamente nas exportações. Os portos aí eles vão ficar ociosos, uma vez que eu vou ter redução de movimentação de containers, eu vou ter redução de movimentação de mercadorias dentro desses containers em movimentação de portos. Inclusive também os navios também eles vão começar a vir vazios, ou seja, não vou ter mais por onde trazer o meu produto para poder ser exportado. Inclusive no agronegócio, isso daí vai ser um impacto muito grande, porque aí então os produtores que geralmente produzem soja, açúcar, milho, farelo, por exemplo, eles não vão ter de onde então exportar, e porque então o preço de exportação vai estar mais caro do que para produzir. E é claro que isso daí vai trazer diversos impactos diretamente na economia brasileira. E aí com esse aumento no custo, então aí o custo unitário ele vai subir. E é claro que isso vai impactar diretamente nos produtos. Mas como consequência, isso vai impactar diretamente no nosso PIB.
o que seria o PIB, Produto Interno Bruto? É ele que então faz o registro de toda a economia do nosso país hoje. É ele que então é responsável por fazer a medição da economia do país, principalmente os de exportação, ou seja, tudo que o Brasil exporta para os outros países, a quantidade de toneladas, aí a gente vai ter, se isso acontecer, a gente vai ter uma redução do volume de toneladas aí a serem exportados. E é claro que isso daí vai ser muito ruim, porque se a gente não tiver, se a gente não exportar, se a gente não conseguir exportar, a gente então vai ter que produzir mais moeda, mandar para o exterior e, é claro, gerar mais impactos na economia que já estão acontecendo. Então, o que acontece? Nesse caso, o governo brasileiro já está já está tentando negociar, só que essas negociações não estão totalmente claras assim para o governo dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil não está tendo um tom de negociação, e é claro que isso dificulta muito, porque já a partir do dia 1º de agosto, essas medidas já começam a então valer para nós. Então, vários empresários, inclusive também do agronegócio, como já citado, já estão pressionando o governo, já estão fazendo por conta dessas pressões, que então o governo está tentando negociar. Mas, é claro, está tentando negociar de outras formas, não está tentando negociar de uma forma que realmente interesse para os interesses dos empresários brasileiros e principalmente do setor logístico. Então, aí fica o sinal de alerta, porque então a gente sabe que se isso acontecer, isso pode ser ruim para todos nós e principalmente para a economia do nosso país. E é claro que aí, dependendo do tipo de mercado que for aberto, aí então o Brasil ele vai ter que começar a abrir novas rotas. E aí é claro que vai começar os novos desafios para que então eles possam então realizar tudo isso. No caso, na ociosidade dos portos aí, por exemplo, os portos de Santos, Paranaguá e Suape já estão sentindo já na pele essa mudança e principalmente essa diminuição da movimentação de containers. Isso já é uma realidade, né? E se caso essa tarifa imposta ocorrer, isso pode se agravar mais ainda. A gente vai ter então, no caso, uma desorganização da cadeia, porque aí então os produtos eles vão ficar parados, eles não vão conseguir ser distribuídos, ou até mesmo se não conseguir localizar um novo mercado para poder exportar aquele produto, se ele vai ficar parado, sua produção vai ficar também ociosa. Isso vai afetar os transportadores, isso vai afetar os operadores logísticos, enfim, toda a cadeia logística ela vai ser afetada com essas medidas. Porque aí então a gente vai ter uma diminuição do volume de mercadorias exportadas e é claro que a gente vai ter o custo de por tonelada parada, que aí que vai aumentar e é claro a gente vai sentir isso no bolso, obviamente. Aí nesse caso, se isso ocorrer, o Brasil ele vai ter que então abrir novos mercados através da Ásia, da África, do Oriente Médio, por exemplo, para poder então exportar esses produtos. E houver essa mudança mesmo, aí no caso vai ter essa mudança de rota, que aí ao invés de ser pro diretamente pelo canal do Panamá, que seria a rota direta para os Estados Unidos, aí então eles vão ter que realizar através do canal de Suez como uma nova rota de comércio internacional e de comércio exterior. Então vai ser muito ruim isso daí para o Brasil, vai ser péssimo principalmente para a nossa logística, que já está sofrendo com esses rumores, e é claro que o mercado financeiro principalmente já está reagindo muito mal com relação a isso. E é claro que isso daí vai trazer diversos outros impactos.
que isso vai doer cada vez mais no nosso bolso. Então, se você já está sentindo tudo isso, os comentários aqui, se você realmente já está sentindo todas essas mudanças aí no setor, que isso daí vai trazer diversas mudanças bruscas, se nada for feito até lá, diversas para a nossa logística e, é claro, para o comércio exterior internacional brasileiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que então os algoritmos... E, é claro, ative as notificações para que os algoritmos do YouTube possam entender que você está atento do nosso conteúdo. E, é claro, pessoal, o nosso objetivo aqui, além de trazer esse alerta para você, é também elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Era isso por hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.